Nesse vídeo você vai conhecer sobre reserva de emergência. Você vai saber o que é, quanto dinheiro deve ter, o que precisa saber para guardar o dinheiro, onde não guardar e onde guardar. Seja bem-vindo a Eduque Finanças, o seu melhor ajudante para tomar boas decisões e melhorar sua compreensão em relação ao dinheiro. E antes de começar, eu preciso que você deixe seu like e se inscreva no canal, para me incentivar a produzir mais vídeos como esse. E eu também peço que você compartilhe nas suas redes sociais para me ajudar a educar financeiramente cada vez mais pessoas. Até porque esse é um canal para te agregar conhecimento e ajudar a melhorar sua compreensão em relação ao dinheiro. Então, o que é reserva de emergência? Eu acredito que em algum momento da sua vida você já deve ter se deparado com um problema que fez com que você precisasse de dinheiro de forma urgente. Pode ter sido por causa de um acidente de carro, de um adoecimento, de redução de renda ou de um desemprego. Essas duas situações foram bem comuns no ano de 2020, ou por causa de falecimento de um familiar, ou por qualquer outra situação que faça com que você precise de um dinheiro de forma urgente e inesperada. Você não contava com aquela situação e ela aconteceu e você precisa contrair uma despesa inesperada. E esse dinheiro da reserva de emergência, ele serve para você não precisar contrair um empréstimo ou desenvolver uma dívida tendo que pagar juros só para poder lidar com uma situação inesperada na sua vida. Então você vai estar preparado para uma situação inesperada. Sabendo que situações inesperadas podem acontecer, assim como o que aconteceu no ano de 2020, ninguém esperava, mas aconteceu. Para isso, a gente precisa ter um dinheiro guardado. Mas quanto de dinheiro eu devo ter guardado para reserva de emergência? De uma forma geral, você deve guardar a quantidade suficiente para pagar os seus custos de vida de 6 a 12 meses. E aí aqui tem especialistas que dizem que, por exemplo, uma pessoa que tem um emprego mais estável, como um funcionário público, pode ter só 3 meses de custo de vida guardado. Eu particularmente prefiro recomendar um mínimo de 6 meses e um recomendável de 12 meses dos custos de vida guardado, porque reserva de emergência não serve só para uma situação de desemprego ou de diminuição de renda. Serve para qualquer imprevisto. E às vezes se você tiver só 3 meses de custo de vida guardado, pode não ser o suficiente para uma situação como essa. Então vamos ver, eu separei dois exemplos aqui para a gente entender melhor quanto de dinheiro a gente precisa guardar. Na pessoa 1, eu coloquei uma pessoa que paga aluguel no valor de R$750, paga água no valor de R$100, luz no valor de R$100, internet no valor de R$100, compras mensais no valor de R$600. Dessa forma, o custo de vida mensal dela é de R$1.650. Então, para uma reserva de emergência para 6 meses, ela precisa pegar esse valor, multiplicar por 6 e ela vai precisar guardar R$9.900 para ter uma reserva de emergência boa para ela arcar com todos os custos dela em 6 meses, caso ela perca o emprego ou reduza uma renda, ou se tiver uma situação inesperada, ela tem pelo menos R$9.900 guardados. A situação 2 é de uma pessoa que paga empréstimo da casa no valor de R$2.500, paga mensalidade de um carro no valor de R$1.000, paga uma conta de água de 150, luz R$100, internet 200 e realiza as compras mensais no valor de R$1.000. Então essa segunda pessoa ela tem um custo de vida total mensal de 4.950. E aí para ela ter uma reserva de emergência para 6 meses, ela pega esse valor, multiplica por 6 e aí a quantidade de dinheiro que ela precisa guardar para a reserva de emergência dela seria no valor de R$29.700. E no caso dessas pessoas decidirem guardar o suficiente para o custo de vida delas mensal para 12 meses, então é só pegar esse custo de 1.650 e multiplicar por 12, que vai dar 19.800. Ou no caso da segunda pessoa, pega o custo de vida mensal de 4.950, multiplica por 12, que vai dar 59.400 reais para montar a reserva de emergência suficiente para 12 meses. E aí, para saber onde guardar esse dinheiro, a gente precisa primeiro entender dois conceitos. O primeiro é o conceito de liquidez, que é a capacidade de transformar aquele ativo em dinheiro, que vai ser o ativo onde você vai guardar o dinheiro, você vai transformar ele em dinheiro de volta, que pode ser dividido em ativo de baixa liquidez, que é, se você precisa do dinheiro, pode demorar meses ou até mesmo anos para transformar ativo em dinheiro de volta. Como exemplo, temos casa, fundo com prazo de resgate, título com prazo de vencimento, como IPCA mais 5 anos, prefixado de 10 anos, debênture de 20 anos. O que acontece nesses ativos de baixa liquidez? Se você deixar o dinheiro nesses ativos, por exemplo, se você comprar uma casa e você precisar desse dinheiro amanhã, será que amanhã você vai conseguir vender essa casa? Eu acho que é bem provável, até porque você tem que encontrar uma pessoa que quer comprar, tem que resolver todo o problema de papelada, passar o nome e aí depois a pessoa te transferir o dinheiro. E isso pode demorar um bom tempo. Então isso significa que ter uma casa
é um ativo de baixa liquidez, porque demora para você ter aquele dinheiro de volta, assim como os outros exemplos aqui. E também tem os ativos de alta liquidez. É aquele ativo que, se você precisar do dinheiro, você pode conseguir ele rapidamente. Como exemplo, temos dinheiro guardado no colchão, poupança, título do Tesouro Nacional, CDB de liquidez diária, ações e FIIs. Esse dinheiro guardado no colchão é aquele dinheiro que você tem na sua casa, aquele dinheiro que fica na sua carteira ou que você deixa na sua casa. Só que você não vai deixar guardado 20, 30 mil reais na sua casa, porque isso é bem perigoso. Mas de qualquer forma, esse dinheiro guardado no colchão é um ativo de alta liquidez, ou seja, quando você precisa do dinheiro, ele já está ali na sua mão. Assim como a poupança, você deixa o dinheiro guardado ali na sua poupança, na sua conta poupança do banco, quando você precisar do dinheiro, rapidamente você consegue ter acesso a ele. Você pode tanto usar um aplicativo no celular e rapidamente pagar uma conta, quanto você pode usar o cartão de débito e pagar, ou usar o cartão de débito para sacar o dinheiro a qualquer momento. Isso significa ter alta liquidez. E aí, falando de ações e fundos imobiliários, que são os FIIs, eles são ativos de alta liquidez. Se você solicitar o resgate hoje, em até 2 dias aquele dinheiro está na sua conta. Só que o problema desses dois é que envolve risco, que é o segundo conceito que a gente precisa entender, que é a chance de você perder o dinheiro aplicado em determinado ativo. Não significa necessariamente que você vai perder todo o dinheiro, mas você pode colocar esse dinheiro em determinado ativo e, se você precisar resgatar em qualquer momento, pode acontecer de você acabar resgatando um dinheiro inferior ao que você aplicou. Por exemplo, você tinha que guardar 20 mil reais para reserva de emergência, e aí hoje você colocou esse dinheiro em ações. Aí amanhã aconteceu uma emergência ali e você precisa sacar esse dinheiro. Você vendeu, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Só que pode acontecer de você ter que vender por um valor inferior. Então pode acontecer de você colocar 20 mil, mas quando você for resgatar amanhã, você tem que resgatar 19, 18, 15 mil e aí você acaba perdendo dinheiro. E não é esse nosso objetivo na reserva de emergência. E os riscos, de forma bem geral, são os ativos com menos risco, são investimento de renda fixa. Ativo com maior risco, investimento de renda variável. E depois disso tudo, qual investimento pode ser utilizado como reserva de emergência? Quais são as melhores opções? Primeiro vamos entender quais não são boas opções para reserva de emergência. Por exemplo, CDB sem liquidez diária, letra de câmbio sem liquidez diária, COE, que são certificados de operações estruturadas, e LCI e LCA, que é letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. E por que eles não são boas opções? Porque eles têm um resgate somente no vencimento. Então, se você investir num CDB com prazo de 5 anos, se você investir nele hoje, você só vai conseguir resgatar esse dinheiro, você só vai conseguir ter acesso a esse dinheiro de volta daqui 5 anos. Nesse meio tempo, você não tem acesso a esse dinheiro. Ele fica como se fosse trancado lá, rentabilizando, e daqui 5 anos você consegue pegar ele de volta. Outras opções que não são boas para guardar reserva de emergência são ações, fundo de investimento imobiliário, fundos de ações, fundos multimercados, tesouros prefixados e tesouros IPCA+. Por que eles não são boas opções? Porque eles têm o risco de oscilação no resgate antecipado. Ou seja, você investiu nele e você precisa resgatar antes de determinado prazo, você investiu hoje, precisa resgatar amanhã, você corre aquele risco de resgatar um valor menor do que o que você aplicou. E quando você vai guardar reserva de emergência, você não quer correr nenhum desses riscos. E agora chegou a hora de saber onde exatamente guardar o seu dinheiro da reserva de emergência. Pode ser no Tesouro Selic, ou CDB com liquidez diária, ou fundo de renda fixa DI. Tem que ser DI porque ele vai apresentar uma rentabilidade próxima à taxa Selic ou à taxa CDI, e não vai ter um risco alto. E aí eu quero apresentar outra opção que você pode guardar uma parte da sua reserva de emergência, que é a poupança. Por que a poupança? Porque ela tem uma liquidez muito alta, mais alta às vezes até mesmo do que esses outros ativos. Se você decidir guardar uma parte na poupança, eu recomendo que você guarde de 1 a 3 meses. Por exemplo, na pessoa 1 que falamos anteriormente, ela pode guardar de 1 a 3 meses, que seria de 1.650, que é o equivalente a um mês do custo de vida dela, até 4.950, que é o equivalente a 3 meses. A pessoa 2, ela pode guardar de 4.950 a 14.850 reais, que é o equivalente de 1 a 3 meses do custo de vida dela. Isso deixando na poupança. A outra parte da reserva de emergência, você vai deixar ou no Tesouro Selic, ou CDB com liquidez diária, ou fundo de renda fixa. E que eu quero deixar uma observação final, que é a reserva de emergência, ela deve estar aplicada em ativo de baixo risco, já que o foco é segurança e não rentabilidade. E para aprender mais sobre educação financeira e como investir o seu suado dinheiro de forma segura e consciente, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga nas redes sociais para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Eu vou deixar aqui sugestões de vídeo que eu escolhi especialmente para você assistir, é só clicar.